Bem-vindos, eu sou a Van. Finalmente, faz muito tempo que estou querendo falar sobre uma artista genial brasileira, que é aí uma das maiores influências aí nos quadrinhos brasileiros e nas tiras como cartunista. Estou falando de Laerte, com o relançamento aí pela Conrad de A Noite dos Palhaços Mudos, uma história aí dos anos 80. Muito legal esse selo da Conrad, HQ para todos. Baratinho aí, uma HQ fina, né? Uma história só, em preto e branco aqui. Uma reedição dessa história clássica aí da Laerte, por R$ 9,90. Quadrinhos para todos, aí um preço acessível. Uma iniciativa aí muito legal da editora Conrad, e muito legal que nós temos essa história novamente em acesso aqui no Brasil. E eu vou falar também sobre outras publicações que eu gosto muito aí da Laerte, uma cartunista genial que desde os anos 80 aí vem fazendo trabalhos muito marcantes aqui no Brasil. Finalmente, faz tempo que eu estou querendo trazer aqui estas obras da Laerte e finalmente recebi. Conrad apresenta: Os palhaços mudos são considerados uma ameaça, e conservadores e preservadores do status quo tentam de tudo para exterminá-los. Quando um grupo tem sucesso em capturar um dos palhaços mudos e pretende eliminá-lo, deflagram uma hilária operação de resgate. Publicado originalmente na lendária revista Circo, a icônica HQ de Laerte, cheia de humor com forte subtexto político, ganha uma nova edição nesta coleção HQ para todos. A edição inclui ainda a história A Volta dos Palhaços Mudos, né? Então nós temos aqui esta história em preto e branco, ali vocês estão vendo só o nariz do palhaço, colorido, Noite dos Palhaços Mudos. É como se fosse aqueles mímicos, né? Vamos ver aqui. Temos também um texto muito legal aqui do Guilherme Crow. Claro que eu não vou mostrar tudo, né? Não vou ler tudo. Mas a sinopse é essa dessa história, né? Um dos palhaços mudos aí foi sequestrado por alguma espécie aí de uma organização que quer eliminar os palhaços mudos, que consideram uma ameaça aí talvez ao status quo ali, aos bons costumes que eles consideram, né? Então temos aqui A Noite dos Palhaços Mudos, por Guilherme Crow, aqui uma contextualização, né? Nos anos 80 surgia no Brasil a Circo Editorial, fundada pelos irmãos Chico e Paulo Caruso, né? Os grandes cartunistas também. Trouxe publicações lendárias como Chiclete com Banana. Aqui eu já vou aproveitar, ó. A Laerte começou aqui nesta revista Chiclete com Banana, do Angeli, né? Aqui nós tínhamos um grupo aí como Angeli, Glauco, a própria Laerte, vários grandes cartunistas aí. Aqui nós temos participação de Leonardo Crescente, Glauco, Laerte, Manuela Assunção, Luiz G, Márcio Aguiar, entre outros, né? Personagens aí como Escrotinhos, a própria... Já falei aqui da Rê Bordosa, que vou trazer, acho que o Angeli, se não me engano, ele se aposentou aí recentemente, né? Essa revista marcou demais ali no começo dos anos 90. Quem teve isso aqui, não existia nada parecido no Brasil, né? Inclusive a Laerte também trabalhou na televisão como roteirista, né? Junto com outros cartunistas aí trabalhando até na TV Colosso, né? Programas como TV Colosso, como roteiristas, que eu adorava também a TV Colosso, por isso que os roteiros eram tão bons aí, na minha opinião. Também venho lá da TV Pirata, da Globo, já trabalhavam na televisão, né? São cartunistas que vieram dos anos 80, como essa história aqui. Não necessariamente... Laerte tinha, por exemplo, os clássicos Piratas do Tietê, né? Personagens clássicos aí da Laerte. Aqui eu tenho 2 volumes desta coleção. Aqui o Capitão, né? Piratas do Tietê. A saga completa em 3 volumes. Inclusive eu só tenho o volume 1 e o volume 3. Não tem mais aí o volume 2 para vender. Então se alguém quiser aí negociar comigo, né? Uma coleção de 3 livros, eu não tenho o segundo. Vem aqui um pôster também dos piratas. Os piratas do Tietê nasceram também lá dos anos 80. Uma forma muito
é, crítica, né? Os piratas, esse tempo aqui, os cartunistas, lembrando que eles saíram, aqui eu nem vou conseguir mostrar tudo, um pôster enorme aí dos Piratas do Tietê em São Paulo. Quem lembra isso, quem leu isso aqui lá no finalzinho dos anos 80, dos anos 90, marcou muito, assim, porque era uma linguagem muito ácida, assim, né? Era muito crítica, realmente, assim. Lembrando que tanto Laerte quanto outros grupos aí de cartunistas, né, dessa leva, vieram lá da ditadura dos anos 80, né, da censura, onde eles não podiam colocar todas as ideias, né, nem toda a sua criatividade poderia ser liberada, né? Então isso aqui era muito crítico, tanto da Laerte quanto dos outros cartunistas. Não necessariamente era engraçado, né? As histórias aqui, por exemplo, dos Piratas do Tietê, que talvez aí a obra mais famosa da Laerte, né, da época, era muito, muito ácida, assim, não necessariamente engraçado, não necessariamente você vai dar risadas com essa revista, né? O Piratas do Tietê teve sua revista própria, né? Eles apareceram pela primeira vez lá na Chiclete com Banana, depois tiveram ali com sucesso a própria revista, né, que está compilada nesses livros aqui. Mas não necessariamente era engraçado, era muito crítico, principalmente ali a sociedade paulistana, assim, um tema muito urbano. E às vezes parece meio feita a impressão que eu tenho como leitora, que eu tive na época, que eu li lá no começo dos anos 90, onde essas histórias eram reeditadas, né, na Chiclete com Banana e tudo, que era muito também para chocar, né, saindo dessa ditadura, tudo, onde havia ainda uma censura nas obras, muita coisa que era feita para chocar e criticar a sociedade. Quem era de São Paulo ali dos anos 80, né, o próprio Rio Tietê ali, né, ele critica muito os piratas que navegam no rio mais poluído aí, talvez do Brasil, talvez um dos mais poluídos do mundo, né? E eles eram, assim, então mostra muito ali as histórias clássicas onde os piratas invadem era o Play Center, né, onde tinha apresentação de uma baleia, a baleia orca lá dos anos 80. Quem é de São Paulo vai reconhecer muito, assim, os desenhos Laerte, assim, incrível. A retratação da cidade de São Paulo era uma coisa muito, muito legal. Né? Quem é de São Paulo ali dessa época, olha lá o Play Center, ó, como ele escreve lá, onde eles estavam indo. Né? E isso aqui assim, me parece muito para chocar também, né? Muitas coisas urbanas, assim, da época, né? Então não necessariamente eram histórias engraçadas, divertidas, mas eram muito ácidas, né? Muito assim, às vezes me parece com o intuito mesmo de chocar, coisas assim, bem críticas mesmo, né? Mas muita gente... Isso aqui foi um sucesso tremendo, né? Comecinho dos anos 90. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, Chiclete com Banana, principalmente Laerte. Marcou, assim, demais. Os Piratas do Tietê são muito, muito engraçados. Na minha humilde opinião, mas não necessariamente pelas piadas, mas pelas críticas, né? E aí nós temos essa história também dessa época que está sendo relançada pela Conrad também. Muito crítica, assim, ainda da ditadura, né? Como os artistas eram considerados ameaças ali, né? Para as ideias, né? Do status quo ali, da sociedade, de algumas pessoas. E aí nós tivemos também Overman. Esse sim é muito, muito engraçado. Se você não conhece esse álbum, isso aqui é absolutamente genial. Overman, que é o super-herói aí, Overman, né, que ele já é exagerado, assim, brega, que é o super-herói brasileiro por definitivo, na minha opinião. Ele usa uma roupa que parece de um super-herói americano, mas ele mora nesse quartinho aí, né, divide o quarto com um rapaz chamado Ésquilo. Ele toma ali seu whisky, ele é viciado em fliperamas, ele é eticamente muito questionável, mas essas histórias são muito, muito engraçadas de verdade. Isso aqui é para rir alto mesmo. Ele realmente, assim, ele usa os quadrinhos de super-herói. Isso aqui são tiras, né, foram publicadas no jornal da Folha de São Paulo. As tiras foram publicadas originalmente no jornal Folha de São Paulo.
Então, isso aqui realmente isso aqui sim é para dar risada. Então cada ali tinha umas tirinhas, né? Que realmente é muito engraçado. Ele realmente é muito questionável eticamente, ele não tem dinheiro, tem alguns vícios. Isso aqui é muito, muito legal. Então isso aqui saiu pela editora Devir, assim como a coleção, né? Deixa eu só mostrar algum aqui. Também, a Chiclete com Banana também era da Devir aqui nessa antologia. Os livros do Piratas do Tietê também. Editora Devir, que era, né? Publicava aí o material da Laerte. Falta... Ainda estou atrás desse volume 2. Isso aqui, quem não conhece, também é baratinho, colorido. Isso aqui é muito, realmente muito engraçado. E temos também aí mais recente, o Manual do Minotauro, que são as tiras mais atuais aí da Laerte. Isso aqui, inclusive, está... Eu peguei a primeira leva aí com autógrafo, onde ela desenhou, inclusive, o gato ali, que tem as histórias clássicas do gato e da gata. Que era também era um casal de uma época ali muito legal, das tiras da Laerte, né? E essa história que está sendo relançada agora pela editora Conrad, esta aqui era Quadrinhos na CIA, foi lançado aí ano passado, se eu não me engano. E esse aqui são as tiras mais atuais. Porque o que acontece hoje assim, com a Laerte ali, a partir dos anos 2000, ela abandonou assim, essa narrativa dela dos anos 80, 90, questão assim, da narrativa tradicional, né? Vamos dizer, uma narrativa linear, com personagens assim que seguiam nessas histórias. Aqui são tiras assim que nem todas a gente vai entender, algumas são assim exercícios de várias formas. São exercícios mais filosóficos, muitos exercícios de desenho mesmo, né? Que ela trabalha assim. A questão das tiras e dos quadrinhos, assim, são narrativas visuais, assim, da linguagem mesmo dos quadrinhos e das tiras. E algumas são, assim, apenas engraçadas, mas algumas são ainda críticas, né? Até hoje ela trabalha aí nos jornais. Muitas dessas tiras aqui estão na internet também, né? Existe a página oficial, estão de maneira oficial pela Laerte, para quem quiser ver também, né? Mas eu adquiri esse Manual do Minotauro. Só que, como eu disse aqui, não são personagens assim com uma narrativa linear, né? São tiras isoladas que refletem ali um momento. É interessante você buscar ali tentar entender o que estava se passando ali com a ideia da Laerte. Até teve um meme recente aí, né? No Twitter aí, Laerte não entendi, né? Eu sigo a Laerte no Twitter e ela teve um meme aí recente onde ela posta sempre no Twitter algumas das tiras, né? As tiras diárias ali que ela faz. E o pessoal às vezes não compreende muito qual é a ideia, assim, qual é a crítica e teve um meme recente aí, Laerte eu não entendi, né? Quem acompanha o Twitter lá, ela até fez alguns comentários sobre, né? Ela dá entrevistas aí, ela teve recentemente no Roda Viva, falando um pouco ali da história dela. Então fico muito feliz de ter essa edição aqui do Manual do Minotauro autografada, que é uma artista aí que fez muito sucesso e marcou muito, assim, né? Quem acompanhou lá nos anos 80, 90, assim, esses personagens clássicos, e agora eu ainda acompanho, né, essas tiras, essa nova proposta dela, né, que eu acho bem... Algumas são absolutamente geniais, assim, que você mesmo tentando compreender, você tira suas próprias conclusões aí, é muito, muito legal. Então comente aí, recomendo demais esta HQ para todos, aqui, R$ 9,90, baratinho da Conrad, com uma história sensacional, uma narrativa e uma linguagem de quadrinhos absolutamente genial. E uma história necessária, inclusive, para os dias de hoje. Nós temos aí uma realidade ainda, que isso aqui ainda conversa com alguns momentos que nós vivemos hoje. Certo? Obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Comente se você conhece essas obras, se você acompanhou aí os trabalhos da Laerte e dos outros, né, os outros cartunistas ali
da época do Chiclete com Banana, né? Vou trazer ainda falando aí do Angeli e sua Rebordosa, que eu gosto bastante, né? Eu lembro também do Glauco, que tinha o Níquel Náusea, eu gostava também. Isso aqui, então, eu recomendo todas as obras aí da Laerte facilmente, o que você encontrar, né? Então, como eu disse, algumas têm um sentido mais cômico, algumas são um pouco mais ácidas e mais críticas aí dos anos, principalmente as dos anos 80. Mas vale, com certeza, vale muito a pena conhecer aí um dos nomes mais importantes da nossa cultura, não só de quadrinhos, mas daí da cultura pop aí nacional. Obrigada. Deixe aí seu comentário sobre essas obras, suas impressões, se você já conhece, se você gostaria de conhecer. E obrigada, até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos. Tchau.